Olá a todos, tudo bem? Sou o professor Eduardo, professor de Física. Estou fazendo essa aula gravada. Quero agradecer aí os pais e os alunos aí que estão assistindo as minhas aulas. Você que está querendo estar assistindo essa aula, tem que ter assistido a aula anterior que eu gravei sobre associação de resistores. Então, vocês entram lá no YouTube e digitam lá Associação de Resistores com o professor Eduardo. Então, assiste aquela aula para poder assistir essa daqui e entender melhor, tá bom? Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre potência, né? Potência elétrica, tá? Então, vamos lá, Então, aqui nós vamos começar. Então, potência elétrica, né? Então, eu coloco sempre para os meus alunos aí, para quem está começando aí, que potência elétrica é a rapidez com que a energia está sendo transformada, né? Então, aqui eu coloquei um, um exemplo bonitinho aqui, né, de uma lâmpada sendo acendida por uma fonte de tensão aqui, uma pilha, né? Aí foi dado um zoom aqui nesse fio, né? Então, aqui é o movimento da corrente elétrica, né? No fio aqui e acendendo a lâmpada, né? E aqui um homem, né, mexendo na tomada aí, fazendo as, as manutenções, tá bom? Então, vamos lá, então. Então, potência elétrica, né? Então, eu coloquei aqui, né? A potência de uma máquina elétrica é a capacidade que ela apresenta em realizar trabalho numa unidade de tempo, ou seja, é a rapidez com que a energia é transformada no decorrer do tempo. Então, se eu pego um ventilador, ligo ele na tomada, então ele vai consumir uma certa quantidade de energia a cada segundo, né? Então, essa energia a cada segundo eu chamo de potência elétrica, né? Essa potência é energia sobre tempo, tá? Então, ele usa lá tantos joules de energia a cada segundo para transformar aquela energia elétrica em um outro tipo de energia. Então, ele está transformando energia elétrica em energia eólica para ventar. Se for um resistor, né, que é o que nós falamos bastante aqui no nosso curso aqui, que é o dispositivo que transforma energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Então, quando eu falo em potência ali, eu estou transformando aquela energia elétrica em energia térmica, né? Então, para o cálculo também aqui, né, quando a gente vai usar, então, aqui a potência é I vezes U. Potência, corrente vezes tensão. Tensão, o DDP, né? Vários alunos, todo ano. Professor, o que é DDP? O que é DDP? Então, DDP é as voltagens. Então, não sabe identificar, porque às vezes a DDP, o que é DDP? É o U, né? Então, a tensão elétrica, né? Então, potência, corrente e tensão, tá bom? Aí aquela pegadinha, né? Ah, na minha casa eu tenho a ligação tudo em 220, na casa do meu amigo é tudo 127. Quem é que gasta mais energia? O consumo é o mesmo, porque por essa equação aqui, como a potência é a mesma, é isso que você paga de energia, né? Potência vezes o tempo. Então, se a tensão for 220, provavelmente a corrente vai ser menor. Se a tensão for 127, a corrente vai ser maior. Mas tanto 127 quanto 220, a potência é a mesma, né? Tanto que você pega lá o chuveiro lá de 7.500 watts, ele tem para 127 e tem para 220 volts, ok? Mas como a potência é a mesma, então o consumo é o mesmo, tá bom? Então, que P aqui é potência, às vezes aparece só P, tá? Então, P é a potência elétrica, o I é a corrente elétrica, e o U a tensão elétrica ou DDP, né? DDP é diferença de potencial, tá bom? No sistema internacional de medida, né, nós temos que potência é o W, né, que é o watts, a corrente, o ampere, que é o A maiúsculo, e o nosso U aqui, né, a nossa DDP, ou tensão elétrica, é o volts, né, o V maiúsculo, tá bom?
Todos os dispositivos que consomem energia elétrica devem ser gravados em algum lugar seus valores nominais. Isto é, a potência elétrica que vão consumir além da DDP em que devem ser ligados. Por exemplo, se uma lâmpada comum tem gravado no vidro 100 watts, 127 volts, então ela deve ser ligada a uma DDP de 127 volts para consumir uma potência de 100 watts de potência, né, 100 watts de potência. Só que geralmente, pessoal, essas lâmpadas aqui praticamente acho que já quase não tem, né? Porque hoje em dia, na nossa residência, a potência das lâmpadas é tudo baixinha, né? 20, 30, até 9, 6 watts, né? Então, essas lâmpadas aqui consomem muita energia em comparação com as que nós temos hoje, né? Aquela incandescente mesmo é aquela que mais consome. Tanto que hoje em dia a gente nem vê mais, porque acho que não é mais fabricada, tá? Então, aqui nós temos dois exemplos, né? Que tem potência escrito nele, né? E aqui, quando ele fala potência nominal, não significa que a potência é esse valor mesmo. Ele está falando que é 100 watts quando eu ligar em 127, tá? Mas pode acontecer de eu ligar numa bateria de uma tensão maior, aí ele vai ter uma potência menor, tá? Então, se eu ligar ele em 127, ele vai dar 100 watts. Agora, se fosse o contrário, 100 watts aqui e 220 volts. Se eu ligar no 127, ele não vai dar uma potência de 100 watts. Vai ser menor, tá bom? Aí ele está falando que só vai ser 100 watts se eu ligar em 127, tá bom? Efeito Joule, nós já falamos isso lá nos resistores, né? Apareceu de novo aqui, né? Efeito Joule é o fenômeno que ocorre quando transforma energia elétrica exclusivamente em energia térmica, né? Calor, né? Então, aqui, ó. Quando o resistor se aquece devido à passagem da corrente elétrica, disse que ocorre o efeito Joule. Em um dado intervalo de tempo, a energia elétrica que o resistor consome é dissipada na forma de calor. Então, a potência elétrica consumida é igual à potência dissipada, ou seja, né? Então, nós temos de novo aqui a potência corrente vezes DDP. Né? Lembrando lá da lei de Ohm, né? Que você assistiu o vídeo anterior, né? Primeira lei de Ohm, resistência, né? A resistência elétrica aqui é U sobre I, né? Então, R é U sobre I, né? A resistência em ohms, né? Que todo mundo já sabe, já, né? Ele já assistiu o vídeo anterior. Aí eu vou criar mais duas equações. Então, aqui, eu vou fazer uma fusão dessas duas equações aqui, ó, da potência com a primeira lei de Ohm. Então, aqui, ó, se eu isolar o U, como que eu faço? O I está dividindo, eu passo ele multiplicando. Então, vai ficar U é igual a R vezes I, né? Agora, vamos isolar o I. O I é só trocar o I e o R de lugar. Então, o I é U sobre R, tá? Então, eu isolei o U e o I aqui na primeira lei de Ohm. Aí, agora eu vou pegar a fórmula da potência. No lugar do U aqui, ó, do U, eu vou colocar R vezes I. Então, no lugar do U, eu coloquei R vezes I. Mas I vezes I dá I ao quadrado. Então, olha lá. Apareceu mais uma formulinha da potência. Potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado, tá? E agora eu posso substituir aqui, né, o I por U sobre R aqui, ó. I é igual a U sobre R. Então, no lugar do I, eu vou colocar U sobre R. U ao quadrado dá U ao quadrado, R ao quadrado dá R quadrado. Aí o quadrado corta com esse R aqui. Então, eu só fico com potência é a DDP ao quadrado dividido pela resistência, né? Então, agora eu tenho aí mais algumas fórmulas, né? Então, nós vamos usar esta daqui, né? Esta, que é bem usada. Esta daqui, também, a primeira lei de Ohm. Agora, mais duas aqui, ó. Essa e esta daqui. Tudo fórmula da potência,
tá? Então, eu posso usar qualquer uma dessas quatro aí, né? Essas quatro. Bom, então, nada melhor do que treinar um pouco, né? Então, vamos treinar um pouco aí, fazer exercícios, né? Para a gente ficar craque aí. Então, exercício 1 aqui, né? Um condutor sobre a DDP de 12 volts é percorrido por uma corrente de intensidade 3 ampere. Determine a potência elétrica fornecida pelo condutor. Então, já tem a potência, a DDP e tem a corrente. Então, só usar a formulinha lá, né? Potência é corrente vezes tensão. Então, a corrente 3 ampere e a tensão 12 volts. 36 watts. Bom? Tranquilo aí, né? Bem facinho, bem aplicação de fórmula. Segundo, no vidro de uma lâmpada está gravado 60 watts e 120 volts. Estando a lâmpada ligada, de acordo com as especificações, determina a intensidade de corrente que percorre a mesma. Então, a lâmpada trabalha com 60 watts desde que ela seja ligada em 120 volts. Então, ele está falando em que corrente que vai circular na lâmpada se eu ligar ela em 120 volts. Então, potência, não é isso? É I vezes U. Né? Então, é só substituir a potência por 60 e o U por 120. Para achar o I aqui, o meu U está multiplicando, eu passo ele dividindo, né? Aí 60 dividido por 120 dá meio, né? Então, meio ampere. Tá bem tranquilo também esse aqui. Uma dona de casa passa roupa durante meia hora todos os dias, usando um ferro elétrico que funciona na DDP de 110 volts, fornecendo uma potência de 660 watts. Determina a intensidade de corrente que atravessa o aparelho. Então, mesma fórmula, né? Ele quer saber o I, né? Então, potência é I vezes U. Então, a potência eu já sei que é 660. O meu U, 110 volts. Meu 110 está multiplicando, eu passo dividindo. Né? Então, passei dividindo aí. 660 dividido por 110, 6 ampere. Então, essa é a corrente que está passando no nosso aparelho aí. Bom? Mais um aí, hein? Como o petróleo está fadado a se esgotar, né? Um dia, existem projetos e estudos de carros movidos a energia elétrica. Inclusive, já existem mesmo alguns funcionando em caráter experimental. Suponha que um desses carros foi projetado para operar, alimentado por um banco de bateria que disponibiliza uma tensão de 12 volts, calcule a intensidade da corrente que circula no motor quando consome 7,2 kW. Então, quilowatt é 1000 watts, né? Quilowatt, 1000 watts, né? Se movendo a uma velocidade constante de 54 km por hora. Tá? Esse 54 km por hora não vai interferir para nós nada, né? Então, para resolver, nós vamos usar a mesma fórmula, né? Potência é corrente vezes tensão. Então, ali o 7,2 kW multiplica por 1000, então deu 7.200 watts. Então, é só substituir, né? Então, a potência 7.200, a tensão 12 volts, o 12 passa dividindo, então dá 600 ampere, né? Um valor alto, hein? Alto, hein? Altíssimo, hein? Mais um aí. Um fusível é um interruptor elétrico de proteção que queima desligando o circuito quando a corrente ultrapassa certo valor. A rede elétrica de 110 volts de uma casa é protegida por fusível de 15 ampere.
Dispõe-se dos seguintes equipamentos: um aquecedor de água de 2.200 watts, um ferro de passar de 770 watts e lâmpadas de 100 watts. Quais desses equipamentos podem ser ligados na rede elétrica, um de cada vez, sem queimar o fusível? Aí depois, na B, se apenas lâmpadas de 100 watts são ligadas na rede elétrica, qual o número máximo dessas lâmpadas para que podem ser ligados simultaneamente sem queimar o fusível? Então, aqui, a corrente que cada aparelho consome aí não pode ser maior que 15 amperes, é isso? Então, a corrente do aparelho tem que ser menor do que a do fusível. Se eu sei que potência é I vezes U, então é só passar o U dividindo, então a corrente é potência sobre U, né? Potência sobre a tensão. Então, no caso ali do aquecedor, a potência 2.200 watts ligado a 110. Então, 2.200 dividido por 110, 20 amperes. Então, aquecedor queima o fusível. Então, ele queima. Então, não posso colocar o meu aquecedor. Aí, o próximo ali, né, é o ferro. A potência dele é 770, dividido por 110 volts, dá 7 amperes. 7 amperes pode, né? Não pode maior que 15. Então, o ferro não queima o fusível, certo? E o último aqui, né? Que é as lâmpadas, né? 100 dividido por 110 dá 0,9. Então, dá tranquilo. Então, ó, a lâmpada não queima o fusível. Tá? Agora, ele quer saber na letra B ali, a quantidade de lâmpadas, né? Então, a quantidade de lâmpadas aqui, né? Então, as lâmpadas, ela tem 100 watts. Então, a potência aqui vai ser o quê? Um número de lâmpadas vezes 100, né? Então, eu vou usar o mesmo raciocínio, né? Então, a potência total das lâmpadas não pode superar o fusível de 15 amperes. Então, potência, corrente vezes tensão. Só que a potência aqui vai ser N vezes 100, né? Então, N vezes 100, porque o N é o número de lâmpadas. A corrente, 15 amperes. E a tensão aqui, a DDP, 110. Então, 15 vezes 110, 165. O 100 está multiplicando, passa dividindo. Então, deu 16,5, né? Então, isso daqui é um número quebrado, né? Então, tem que ser um número inteiro, né? Então, o máximo que eu posso colocar são 16 lâmpadas. Se eu colocar 17, já ultrapassa aí, queima o fusível, né? Então, colocando 16 está ótimo, tá bom? Uma torneira elétrica tem as seguintes especificações: 1.100 watts e 110 volts. Determine a intensidade de corrente que deve circular pela sua resistência quando corretamente utilizada. Aí depois o B, o valor da sua resistência. Então, para achar a corrente aqui, né? Potência, isso. Potência, tensão vezes corrente, ou corrente vezes tensão, tá? Aqui acho que eu inverti a ordem, mas dá na mesma, que é multiplicação, tá? Então, a potência 110 watts, a tensão a potência 1.100 watts e a tensão 110 volts. Esse 110 está multiplicando, eu passo dividindo. Tá? Então, dividindo aí dá 10 amperes. Então, a corrente que está passando aqui é 10 amperes. Agora, para achar a resistência ali, né? O R, né? Potência é resistência vezes a corrente ao quadrado, né? Uma das fórmulas novas, né? Que nós já deduzimos lá, né? Ah, professor, e se eu quisesse usar a primeira lei de Ohm? Também ia dar a mesma, né? Mas aqui como a gente está querendo trabalhar com essa formulinha, posso colocar essa formulinha. Então, a potência aqui é 1.100, a corrente 10, né? Então, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100, o 100 passa dividindo, 1.100 dividido por 100 dá 11, né? Então, a resistência aqui é 11 ohms, né? 11 ohms, certo?
7. Então, um resistor sobre a DDP de 220 volts dissipa uma potência de 1000 watts. Calcule sua resistência elétrica. A potência dissipada ao ser ligado a uma DDP de 110 volts. Então, eu quero saber a resistência. Então, quando eu ligo ele em 220, a potência dissipada vai ser 1000 watts. Então, para achar o R aqui, nós vamos usar mais uma formulinha nova, né? Potência é tensão ao quadrado sobre a resistência, né? É o R que eu quero. Então, aqui é 1000, aqui é 220. 220 vezes 220, né? Que é aqui, né? O R passa multiplicando, então fica 1000R, né? Aqui eu posso cortar 2 zeros daqui com 2 daqui, então ficou 10 desse lado e aqui ficou 22, né? 22 vezes 22 dá 484. Dividido por 10 dá 48,4. Se você quisesse fazer aqui 220 ao quadrado, depois no final dividisse por 1000, ia dar o mesmo resultado, bom? Então, ok. Agora a potência dissipada ao ser ligado a uma DDP de 110 volts. A única coisa que eu posso falar que é o mesmo aqui é o resistor, né? Então o resistor é o mesmo. Então vai mudar o quê? Vai mudar a potência, né? A potência vai mudar. Então, vai mudar a potência. Então, de novo, potência, U ao quadrado sobre R. O R é o mesmo, né? Porque é o mesmo resistor. Então, 48,4. E a tensão aqui, né? 110 volts. Agora mudou. Então, 110 ao quadrado dá 12.100. Fazendo a divisão aqui, chegamos no 250 watts. Tá bom? Espero aí, né, que tenha ficado claro aí esse conteúdo, né? Bem tranquilo aí, né? E sucesso aí para vocês, né? Quero agradecer mais uma vez e um abraço a todos aí. Tchau, tchau.